O que eu vou falar hoje é sobre o uso de uma ferramenta que eu descobri quando eu precisei resolver esse meu problema e me ajudou muito. Então, talvez seja útil para mais alguém. Ela foi útil, primeiro falando de mim, né? Eu uso Python desde 2006, me formei no ITA aqui em São José dos Campos mesmo em 2011, trabalho aqui em São José, na Prices. E se precisarem falar comigo, quiserem falar comigo, eu sou Yuri Silvio em praticamente qualquer lugar. Trabalho bastante com open source, principalmente quando eu preciso. Todos esses projetos que eu mexi foi porque tive algum problema que eles me resolveram. Funkload também é um outro caso, que eu até fiz alguma contribuição pequena, mas não muito significativa. O que eu vou falar exatamente? Teste de performance, o que é? Depois disso, como planejar o teste, como identificar problemas, o que você deve fazer, e algumas regras básicas, e depois apresentar exatamente o Funkload. Acho que é muito mais útil essa palestra sobre os conceitos de um teste de performance. A ferramenta, você pode encontrar várias outras que resolvem o seu problema também. Eu decidi pelo Funkload por motivos que eu vou citar um pouco mais para frente. Primeiro, o que é um teste de performance, né? Ele também chamam de teste de carga, teste de volume, teste de confiabilidade, dão vários outros nomes que todos significam a mesma coisa. Você quer uma requisição para o seu servidor demora. E você também quer medir quanto que a sua aplicação vai aguentar a hora que você jogar ela em produção e, sei lá, seu site aparecer na capa do G1, por exemplo. O que vai acontecer? Seu tráfego vai aumentar 100 vezes, talvez 1000 vezes, você não tem nem noção disso. E se você deixar para descobrir isso quando aparecer lá, você vai ter um problema muito sério. Aqui é um exemplo de um Analytics, crescendo de 0 até 1 milhão de page views em aproximadamente um ano, o que é um crescimento fácil de se controlar, porque a cada mês ele está crescendo um pouco, todo mês você olha onde que está dando problema, onde que está ficando lento, você atua nisso e está tudo bem. Não é tão fácil quando acontece isso aqui. Isso aqui é um Analytics de um site relacionado ao Enem. Aqui é logo depois do Enem, todo mundo procurando notícias sobre o Enem. O site em setembro teve 30 mil visualizações e naquele pico ali teve 30 mil visualizações. Então, se você não tivesse preparado para isso, ali no comecinho já tinha caído tudo e você tinha perdido tudo isso aí. Isso para esse site não é só um exemplo que eu peguei. Não é um site que dá dinheiro, não é nada disso, então não seria tão grave. Mas isso acontece rotineiramente em vários sites por aí. Por exemplo, Black Friday, Super Bowl. Quem que nunca tentou comprar alguma coisa no Black Friday e não conseguiu porque o site trava, o site cai e não consegue. Muito pior do que isso, Super Bowl, por exemplo. As marcas pagam só para veicular o anúncio, são acho que 6 milhões de dólares por 30 segundos. E aí todo mundo entra no site e derruba o site. Você jogou seus 6 milhões fora. Isso só da veiculação, sem contar todos os custos de produção, que provavelmente é alguém muito famoso fazendo anúncio, etc. E ninguém se preocupou com o que causaria no site, ou se preocupou e não se preocupou direito, não tem como saber. Mesma coisa ali em cima, a notícia da Amazon na Black Friday, até a Amazon cai. Isso o serviço de DNS deles, do CloudFront. Coca-Cola, Cura, Best Buy, Walmart, todos os gigantes aí caem. E, lógico, isso aí é uma escala que a gente não consegue nem imaginar aqui, mas você vai ter esse problema numa escala menor. Eles têm centenas de servidores, milhares de servidores, você talvez tenha meia dúzia e vai ter o mesmo problema. Aqui é o motivo dessa palestra, praticamente. A gente ia lançar um produto na Prices, que é uma integração com o sistema, com o site da Fast Shop. Isso
essa parte aqui de baixo é nossa. Então eu ia do nada de um site que tinha, sei lá, 200 visualizações por dia, que funcionava praticamente só internamente, para jogar num dos maiores e-commerces do Brasil. Isso funcionou, mas graças a muitos testes. Como você testa, né? Primeira coisa, ali eu mostrei alguns gráficos, você sempre tem que olhar para os seus picos. Se você olhar para médias, você não vai estar medindo nada, na verdade, vai estar fazendo testes com as coisas erradas. E por mais que você saiba seus números, não confia totalmente neles. Eles vão aumentar em algum momento e você vai ter problemas. Então tem que estar sempre um passo à frente do que o seu site vai receber. Lógico, é muito difícil você saber quanto que um site vai receber, ainda mais em um lançamento assim, que talvez você não tenha estatísticas, no caso eu tinha, mas pode ser que você lançou seu sitezinho lá para testar e alguém gostou e retweetou ele com milhões de seguidores e você vai ter o mesmo problema. E aí você tem que se perguntar se isso vale a pena. Provavelmente não vale a pena fazer nada disso aqui para o seu blog. Você não vai perder dinheiro se ele ficar fora do ar 1 hora, 2 horas, você resolve fácil. Em um e-commerce isso já é muito mais crítico. Para alguém que está anunciando no Super Bowl, mais ainda. E aí essas são algumas das perguntas importantes. Quantos seus visitantes toleram lentidão? Em um blog, ok. Em um e-commerce, ele vai provavelmente fechar sua janela e ir para o concorrente e você perdeu sua venda. E tudo isso tem que estar equacionado na sua conta aí do quanto você vai perder de dinheiro com isso. Um site provavelmente tem algumas funcionalidades mais complexas, sei lá, talvez o seu checkout do produto seja lento, talvez um resultado que você quer mostrar seja lento. No caso da Price, o que é complicado para a gente é mostrar o melhor resultado de um plano de celular para o cliente em tempo real. Essa conta é bem complicada e praticamente todo o nosso foco foi nesse ponto. O resto é muito simples comparado com isso. Como que se identifica esses problemas? É muito difícil de você identificar, porque enquanto você está desenvolvendo na sua máquina, está tudo certo. Você não vai enxergar que vai dar problema quando sua base tiver 1 milhão de resultados. Mas talvez isso aconteça porque você esqueceu de definir algum detalhe e isso vai te dar problema. Por isso a gente faz testes assim. Mas esses testes têm que ser evitados porque eles são caros. Fazer isso aí, você tem que replicar sua estrutura de produção em um ambiente de desenvolvimento controlado para você poder realmente saber o que você está medindo, não ter nenhuma surpresa, né? E, sei lá, não é fácil você replicar. Quando você tem algumas máquinas é fácil, mas quando você tem 100 máquinas, replicar isso é caro, né? E, sei lá, para um Google, por exemplo, não é nem caro, é impossível. Provavelmente não existem máquinas suficientes para isso. Então você tem que entender como suas máquinas funcionam e como elas vão escalar. Não exatamente replicar tudo que você tem no seu ambiente de produção. E algumas regras que a gente sempre bate, sei lá, eu sempre escuto alguém falando, não, talvez isso vá dar problema de performance depois. Se alguém falar isso, vai ter problema, pode ter certeza. E talvez esteja ruim rodando na sua máquina local ou em um ambiente de teste, qualquer coisa assim. Na hora que você colocar em produção, não espera coisa melhor. O que a gente mais tem por aí são lançamentos que o site cai porque teve muito acesso ou coisa assim. A Price, em 2013, quando lançou, caiu porque a gente saiu no Gizmodo, na capa do UOL, G1, Folha de São Paulo e etc. E a gente não estava preparado. E era um site ainda experimental, era uma startup de 3 meses de vida. E disso tudo que eu falei até agora, regras importantes. Se você tem um gargalo no seu sistema, é esse gargalo que vai estourar todo o resto.
pode ser que todo o resto do sistema esteja bom, mas na hora que 1000 usuários entram e sobrecarregam seu servidor, não importa que o resto está perfeito, porque não vai estar mais. Por isso você tem que testar cada funcionalidade separadamente, seus fluxos críticos principalmente. Se você não focar neles, você vai ter surpresa. Qualquer ponto que parece com problema, você tem que atuar em cima o mais rápido possível, de preferência antes de chegar num teste desse tipo. Você consegue bem mais cedo, com instrumentação da aplicação e do servidor, entender seus pontos críticos, seus gargalos, as deficiências da aplicação, todas têm, não tem jeito, e evitar ao máximo, tratar o mais rápido possível, porque isso vai ser crítico. Isso aqui é um exemplo do dashboard do New Relic, que eu citei aqui atrás, esqueci de falar. Esse aqui está só mostrando as requisições no tempo distribuído aonde que ele está acontecendo. Ali mostra Python, Redis, Postgres e externo, que são requisições externas. Mas é só para ilustrar o quanto é simples de fazer isso com o New Relic. New Relic é uma ferramenta que eu recomendo com certeza. E ela é de graça, o plano inicial dela é de graça e é mais do que suficiente para tudo que você precisa, provavelmente. Algumas boas práticas de testes de performance. Quando você vai ter que colocar um cliente acessando várias vezes o seu servidor. Se você colocar isso numa rede externa, você não vai ter um resultado confiável, vai ser um teste muito mais caro, você vai pagar por essa banda, e para conseguir o mesmo nível de acessos, você vai ter que ter muito mais máquinas. Então, você só está aumentando a sua complexidade do teste, e isso já é um teste complicado, simplificar ele é muito importante. Outro ponto é isolar todas as suas integrações externas. Você talvez envie e-mail com um servidor externo, ou, sei lá, faça algum processamento externo, coisa assim. Isso não importa, porque você não tem que medir o que está externo. Você tem que medir sua aplicação e garantir que ela se comporte como se comportaria mesmo com as integrações externas, mas não realmente chamando elas, até porque, dependendo das suas integrações, você paga por elas, você vai ter custo, você não garante que elas são confiáveis, apesar de que você vai ter que confiar nisso. Você está tirando variáveis do seu teste. Eu acho que eu estou falando coisas que vão fazer mais sentido quando eu mostrar o Func Load. Talvez alguns não conheçam um teste de performance. Quantos aqui já fizeram, já precisaram fazer? Conhecem alguma ferramenta? Beleza. Não é uma novidade total. Quando você começa a fazer esses testes, meu primeiro teste eu comecei fazendo com 100 usuários. Na hora que isso acontece, tudo trava, porque o cache está vazio, o banco não está esperando tanta requisição, tem coisas que escalam de jeitos que você nem sabe. Então, você vai começando em degraus para garantir que as coisas vão se aquecendo, né? O warm-up do teste. E um último ponto que eu aprendi, porque eu precisei, foi, apesar de fazer testes pequenos também, que são muito úteis, testes longos te fazem descobrir muitas coisas. Por exemplo, uma carry lenta não vai ser lenta quando tem 100 registros no seu sistema, mas você só vai ver 1 milhão de registros se você deixar seu teste rodando por algumas horas, talvez alguns dias, dependendo da sua aplicação. Mesma coisa para espaço em disco. Talvez você não esteja deletando coisas que deveria, e isso vai aparecer muito rápido. Memory leak, mesma coisa. Só a quantidade de acessos que vai te dar esses inputs para facilitar seu debug, né?
Bom, chegando no Funkload, acho que isso foi só uma introdução do que é um teste de performance, talvez tenha ficado meio perdido alguns conceitos. O Funkload é uma ferramenta de teste de performance e eu escolhi ela basicamente... Quando eu comecei esse projeto com a FastShop, eu nunca tinha feito um teste desse tipo. E por isso foi uma preocupação, não tinha nem noção do quanto que uma máquina minha aguentaria. Descobri que era o suficiente, mas os testes ajudaram bastante a resolver alguns problemas que seriam críticos depois. Com o Funkload é muito fácil de escrever seus testes, praticamente é Python. E ele é muito fácil de integrar com os sistemas que você já tem. Eu cheguei a ver vários outros, depois eu vou citar, não vou falar muito sobre eles, mas eles têm problemas de... Ou é muito difícil escrever seu teste inicial, eu não consegui, sei lá, o JMeter que eu citei, é provavelmente mais usado, mais famoso, é da Apache, e ele é muito bom. Só que para você conseguir fazer seu teste inicial direito, integrar com o seu ambiente de integração, de deploy, que seja, vai uma semana fácil. Enquanto esse aí, se eu quiser, a gente faz ele rodar aqui agora. O teste de integração é muito mais fácil. E os testes são todos escritos em Python. Nada diferente do que você já conhece. É praticamente um unit test, só que você tem a opção de fazer isso com vários clientes ao mesmo tempo. No final, ele já te dá resultados, compara com as execuções anteriores, te dá um histórico de tudo, de como sua aplicação está evoluindo. Isso facilita muito, às vezes você faz alguma alteração, algum deploy novo e esqueceu algum detalhe que piorou muito a qualidade das respostas. Você vai descobrir aí já. Se você separou bem seus testes, separou eles mais ou menos unitariamente, né? Não existe esse conceito de unitário, mas você já consegue mapear qual foi a funcionalidade que causou problema e disso para chegar na causa do problema já é meio caminho andando. Com ele é muito fácil de fazer teste distribuído, então com uma máquina aqui eu consigo talvez fazer 500 a 1000 clientes concorrentes, mas para uma aplicação grande talvez você queira testar com 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Escalar isso é muito fácil, ele já te dá todas as ferramentas. Para muitos eu imagino que para muitos clientes imagino que vai dar trabalho, mas a ferramenta ajuda muito. E talvez o mais importante, não só para o teste, mas para qualquer ambiente de produção. O máximo de monitores possíveis. Olhando e alertando de problemas. O New Relic te dá muito disso também. Não só ele, mas é uma boa solução. Ele monitora tanto o servidor quanto as instâncias da sua aplicação. Então, você consegue enxergar, por exemplo, que a instância em um servidor está se comportando diferente do outro, e uma está muito mais lenta. Você talvez tenha um problema na máquina, e você já consegue identificar. Ele também mostra, sei lá, carries lentas, respostas lentas, ele já quebra tudo isso para você, facilitando muito o seu trabalho. Só que isso você só vai descobrir na hora que fizer um deploy e tiver usuários usando mesmo. Então, o teste de performance é um passo antes de realmente colocar em produção. Bom, chegando no Funkload mesmo, a instalação é simples. Desinstall, o pip não funciona por causa de um bug que está em aberto, mas instalando ele é muito simples. O que eu vou testar, eu vou na verdade só mostrar como que se faz um teste com ele. Não quero focar muito nele porque os conceitos são muito mais importantes do que a sua ferramenta. Aqui eu vou usar como a minha aplicação que vai ser testada, vai ser o Flasker, que qualquer um que já fez o tutorial do Flask conhece. Ele é o Hello World do Flask, basicamente.
E ele é uma simulação de Twitter, por exemplo. Você loga, escreve seu texto e vai aparecer ali numa timeline. Tudo bem simples, mas com certeza não foi feito pensando em um teste de performance. Tinha vários detalhes que eu dei uma ajeitada para facilitar, mas funciona para o nosso teste. O que é o Hello World do FunkLoad, né? Isso aqui se você substituir o FunkLoad test case por test case, é o que você já conhece de unit test, né? A diferença vem depois. Faço um setup e defino um primeiro teste que só vai fazer uma chamada na minha página inicial. Que internamente está só... Aqui é uma descrição, mas internamente é um get no app index dele. Depois eu mostro as URLs para facilitar. Isso é tudo que quase tudo que você precisa para ter um teste de performance rodando na sua máquina. Além disso, tem que colocar esse arquivo de configuração, que são algumas variáveis básicas dele, mas copiar isso aqui praticamente resolve. A única parte que tem que mudar um pouco é ali em cima o test index, não sei se dá para ler. É uma seção que é para cada um dos testes. Você consegue definir algumas variáveis. Aqui é um segundo teste, só para mostrar que não é só o primeiro teste, que é simples. Aqui eu vou testar se o meu login funciona. O usuário e senha eu fixei. Primeiro eu faço um get na página de login, porque é assim que funciona. Você entra na página de login, depois você preenche e faz um post. E aí, a partir disso, eu estou logado. Eu não estou preocupado muito se realmente está logando, se não está, porque isso já teve que ser testado em outras camadas dos seus testes, né? Depois disso, para rodar, existe o run FL FunkLoad, né? Run test. Passo uma URL, que é a minha URL base, eu posso depois rodar em um outro servidor, usando outra URL. Test Flasker é o nome do arquivo, que eu escrevi aqueles exemplos. E o SimpleFetch é só para ele não baixar CSS, JavaScript de chamadas secundárias, porque eu não quero testar isso agora. Aí, beleza, isso aí roda uma vez cada um daqueles testes que você escreveu. Isso já funciona como um teste de aceitação seu. Já são casos de uso da sua aplicação, aquilo ali tem que passar. Para ou para 1 milhão de requests, tem que passar igual. Aí depois, beleza, aquele ele passou, aí a gente roda nosso bench, que é a mesma coisa, com os parâmetros a mais aqui embaixo. Aqui também, eu estou rodando o test index, na verdade. O "-c", eu estou falando os degraus que eu quero usar de usuários concorrentes. Começa com 1, depois vai rodar o mesmo teste com 5, depois o mesmo teste com 10. E o "-d" é a duração do meu teste, 20 segundos. Em geral, é bom rodar mais, mas, por exemplo, não quero passar meia hora rodando aqui um teste, né? Depois disso tudo, ou nem tudo isso, ele vai te dar resultados, vai te dar um XML de resultados para você fazer o relatório. É só isso aí mesmo. Build report com XML, definir para onde você quer fazer, e eu quero gerar como HTML. Se você quiser, você pode gerar como PDF também, e eu acho que tem alguns outros formatos, mas nunca me preocupei com isso. Eu acho que eu tenho ele aberto aqui. Dei uma aumentada para facilitar. Isso aqui não é o teste index, é o teste full, que é um outro teste que eu vou mostrar depois, mas os resultados são basicamente os mesmos. Esse aí eu estou rodando fazendo 5 requisições diferentes. Eu começo no index, faço login, depois eu crio um post e depois eu deleto um post às vezes, para simular um usuário mesmo, né? Aqui ele mostra os meus parâmetros que eu executei. Um monte de dados, ficou muito grande.
Pronto, aqui eu consigo ver. Quando eu... Aqui ele me fala quantos testes ele executou por segundo. Quando eu tenho 10 usuários... aqui eu rodei com 10, 20, 40 e 80. Não é exatamente o que eu mostrei antes, mas é a mesma ideia. Aqui, quando eu rodei com 10, ele tem uns 8, quase 9 requests por segundo. Teste por segundo, né? Mas nesse caso é quase igual. Quando eu aumento para 20, ele já aumenta bastante. Com 40 aumenta mais ainda. Com 80 ele já não aumenta tanto. Então, se você vê claramente uma curva aqui. E se eu testar, por exemplo, 500, ele começa a cair aqui para baixo, assim. Porque a máquina já não aguenta, começa tudo a explodir. E aqui são várias estatísticas sobre o mesmo resultado, páginas por segundo. Aqui ele mostra, ele tem um índice para normalizar esses resultados. Aqui com 80 ele já fala que é bom só, não é excelente igual esses aqui. Quer dizer que já está começando a ficar lento. Quanto mais você for colocando, vai piorando ainda mais esse índice. Aqui ele mostra os usuários concorrentes, o tempo de resposta. Aqui ele responde quase instantaneamente. Aqui ele já está demorando mais de 1 segundo para te dar uma resposta. O que é um resultado ruim já. Para uma aplicação simples, com certeza é muito ruim. E isso vai deteriorar ainda mais, né? 80, só para dar alguma noção, 80 usuários concorrentes já é uma carga considerável no sistema, não é pouca coisa. Não é igual, não é um número equivalente ao Google Analytics, por exemplo, que te dá um real time lá de 100 usuários, só que é 100 usuários nos últimos 5 minutos. Isso aqui é por segundo. Aqui com certeza não vai dar para ler, mas são os resultados todos numa tabela, não só no gráfico, né? E aqui ele vai quebrar para cada um dos requests os resultados. E isso aqui são os requests que ele teve ao longo do tempo. Não ficou muito bom esse gráfico, às vezes fica bem mais legal mostrando os patamares quando aumenta os usuários. Tá, vou dar uma corrida, que senão não vai dar tempo. Beleza, acabando aquele reporte inicial, que aquilo lá vai mostrar só aquilo lá para todos os resultados. E você consegue, depois que você gerou o reporte, você consegue comparar um reporte com um reporte anterior, por exemplo. E aqui ele mostra o que melhorou, o que piorou em cada um dos parâmetros dele. Abrindo o reporte ali, a gente vê mais detalhes. Ups. Eu não estou com ele aberto. Bom, eu não vou abrir que não vai dar tempo. Mas é basicamente isso aqui mesmo, mostrando umas diferenças entre cada uma das execuções. Então, se você colocar isso no seu Jenkins, por exemplo, no seu sistema de integração contínua, você consegue fazer ele rodar em relação ao anterior sempre e vai entender o que melhorou e o que piorou. E aí, depois que você rodou várias vezes ao longo do tempo, você consegue sempre gerar esse trend report dele, que ele mostra todo o histórico tanto de request por segundo, vários números, ao longo da história toda. Aqui é desde a primeira execução até a última, os usuários concorrentes e o tempo de resposta. Então, aqui no começo, ele estava muito pior do que no último. É uma evolução da performance da sua aplicação. Isso não sou eu. Beleza. Aí, isso aí foi só o básico do que o FunkLoad faz. Ele é muito simples, ele te facilita criar o teste e gerar os testes de performance de um jeito fácil.
Se você precisar de uma carga muito maior, você vai precisar de mais de uma máquina. Fazer isso, em geral, é muito trabalhoso. Ele já te facilita com isso, ele te dá... Cadê? Aqui ele já fala que é um teste distribuído. Aqui. Um teste distribuído e define quais são os nodes. Isso aí tem que ser definido no arquivo de configuração, mas também é bem simples. Eu não cheguei a precisar usar isso, uma máquina foi suficiente para os testes que eu precisava. E depois você faz o reporte do mesmo jeito, pegando um XML de cada uma das máquinas que foram executadas. Ele também te dá monitoramento do servidor. Se você iniciar um cliente dele na máquina, um servidor do outro lado, também bem simples, ele te dá esses resultados aqui, que são os usuários concorrentes. Numa linha do tempo, ele te mostra o tráfego que isso causou, a memória. Isso quer dizer que quando você aumentou muito o número de usuários, a memória está aumentando também, o que faz sentido. Mas se for um número muito grande, talvez isso, se essa linha continuar, vai explodir em algum lugar, dependendo da escala ali, lógico. Então, isso já é um monitor que facilita bastante. Eu prefiro o New Relic, mas eu uso esse aí também para já entrar tudo no mesmo relatório. Como eu disse, isso é só uma ferramenta, você tem várias outras. Aqui eu listei algumas que eu passei por elas e testei, mas por algum motivo, que eu talvez nem lembre, eu não usei elas. O Locust talvez seja o mais promissor, assim, que em algum momento eu vou revisitar ela. Grindr é legal, ele é em Java, mas os testes você escreve em Jython. Isso eu achei bem legal, mas eu não me lembro de ter escrito um teste nele. Alguma hora eu vou revisitar também. Loads é uma variação do FunkLoad, com as mesmas ideias, feita por muitas das mesmas pessoas, e também provavelmente vai ficar muito bom no futuro, mas ainda está em desenvolvimento inicial. E tem a Mozilla por trás. Tem a Mozilla por trás, então vai ser alguma coisa grande. JMeter eu acho que é o mais famoso. Eu cheguei a usar no passado, mas não passei muito do Hello World dele, porque ele é complicado. Dessa vez eu testei, fiz um teste com ele também, mas é muito trabalhoso para o que eu precisava, que era bem simples. Aí os outros a mesma coisa, Tsung, Gatling, Seed, a maioria é Java. Um deles o teste você escreve em Erlang, eu não lembro nem se é um desses aí sacanagem. Obrigado, era isso que eu tinha para falar, espero ajudar.